Olá a todos. Nesse vídeo eu quero começar a fazer uma videoaula. Vai ter provavelmente uns 4 vídeos. Vou tentar fazer cada vídeo uns 15 minutos, 20 minutos. Com um apanhado geral do funcionamento do robô. Até muita gente tem falado que os vídeos anteriores têm ficado um pouco defasados, né? Alguns realmente ficou, mas os outros, geralmente conforme eu fui colocando funções novas no vídeo, no robô, desculpa, eu fui fazendo os vídeos ensinando aquela função. Então é por isso que pode ter dado a impressão de estar defasado, mas os vídeos foram sendo feitos na medida que as funções foram sendo colocadas no robô. Então, como agora eu cheguei num momento em que o robô está muito próximo do que eu gostaria que ele fosse, chegou a hora de fazer uma espécie de uma atualização de videoaulas, de tutorial. Então vamos começar. Essa é a cara do robô. Ah, ele na tela principal dele, ele possui 5 moedas, né, que ele pode operar ao mesmo tempo, ou 5 slots. Né, você escolhe as moedas na paridade selecionada, que eu estou em paridade Bitcoin. Já vou mostrar como escolher a paridade. Quando você escolhe a moeda, por exemplo a ADA, Cardano, você tem qual operação você quer fazer. Se você quer começar comprando, se quer começar vendendo, ou você quer apenas comprar e pausar, ou seja, a partir do momento que ele compra, na sua estratégia ele já pausa e termina por aí a operação. Vender e pausar, termina por aí a operação. Ou qualquer uma. Qualquer uma eu não recomendo. Qualquer uma é uma operação que eu deixei aqui, mais para a pessoa fazer demonstração e teste. O certo é você dizer qual operação você quer começar na moeda definida. O tempo gráfico que você vai trabalhar, ele trabalha de 1 minuto a 4 horas, certo? Esse é o tempo do gráfico, ou seja, o candle, o tamanho do candle. Ele também possui uma espécie de um wizard, né? Um assistente, em que você tem algumas estratégias já pré-configuradas, né? Lembrando que se você abre a estratégia, perde toda a configuração que você já definiu na moeda, mas aqui no caso não fiz nenhuma. Então, quais são as estratégias? A estratégia básica, né? Você escolhe se já tem ou não tem a moeda, qual é o tempo gráfico e qual indicador você pretende utilizar. Aí ele tem outras condições. Não vou entrar em muitos detalhes, porque cada uma é bem documentada aqui, certo? Ele possui várias. Uma só específica para sinal, se você quiser colocar um sinal manual. Né? Vamos escolher a normal. E aqui sim é o coração do robô para funcionar com a moeda, que é o botão estratégia. Aqui você define qual estratégia você quer usar. Vou só abrir aqui, mas não vou explicar agora. Isso aqui vou deixar para o próximo vídeo explicando todas as estratégias que ele possui. Ele possui, aqui ele mostra o saldo da moeda que você escolhe, né? Provavelmente eu não tenho nenhuma com saldo. Vamos ver a BNB. Vamos ver. Ele traz o saldo aqui, se não trouxe eu posso puxar. Eu acho que minha API não está correta aqui. Não, trouxe aqui. Então ele trouxe minha BNB, quanto eu tenho de saldo, né? Aqui é a quantidade que eu vou operar com a moeda. Vou dar um exemplo. Se eu tenho a BNB, eu vou pôr para vender. Então aqui eu digo quanto de BNB eu vou vender. Ok? Não tem como colocar mais do que eu quero vender, porque na hora de vender ele vai dar erro. Mas eu defino, por exemplo, quero vender 1,20, o meu saldo de 1,77. Então eu fazendo assim, eu defino que eu vou vender uma parte apenas, o resto vai ficar guardado. O robô sempre vai operar com essa quantidade, ele sempre vai obedecer essa quantidade aqui. Aqui é a opção se eu quiser fazer uma espécie de uma conversão. Por exemplo, eu quero... Vou escolher uma moeda aqui, por exemplo, a ADA, voltando para a ADA. Né? Eu não sei qual quantidade eu vou operar, mas eu quero operar, digamos, com 0,002 Bitcoin. Quanto que dá em ADA? Se eu colocar aqui, ele pega a cotação atual, certo? E ele converte. Então eu sei que aquele valor são 188 ADAs. Então tá bom, é isso que eu defino. Que vou comprar 188 ADAs, que seria aquele equivalente de 0,002 que eu coloquei na conversão. Seria esse botão, converter. Ele faz só um cálculo. E aqui é a tela onde ele faz todas as operações. Vou dar um play aqui, só para ver a lista, tudo que ele traz.
Dá um pause aqui. Então aqui na lista ele diz o que ele está fazendo, está iniciando, está em modo demonstração, ou seja, ele apenas vai simular, certo? Está em modo demonstração. Isso aqui é bom para fazer testes, né? Qual é o tempo do gráfico que eu escolhi? 15 minutos. A primeira operação, comprar, né? Candles abertos. E aqui são outras configurações que estão lá na estratégia que eu vou explicar depois. Mas em resumo é isso. Eu escolho a moeda, qual operação eu quero, o tempo gráfico, aqui é a estratégia, que eu vou explicar depois. Aqui ele traz o saldo que a moeda tem, né? Não está trazendo nada aqui, provavelmente não tem nada lá também. Qual é a quantidade da moeda que eu quero operar? Aqui não é a quantidade em Bitcoin, é a quantidade da moeda, 188 ADAs. O que existe é um botão para eu converter a paridade atual, que é o Bitcoin aqui, que eu estou usando, para ADA, para ser mais fácil a operação. E faltou aqui uma opção, reinvestir. O que é a opção reinvestir? Funciona o seguinte, digamos que eu vendi a moeda, vendi essas 188 moedas, deu um lucro, digamos 10%, para arredondar. Se eu quiser reinvestir, quando ele fazer a próxima compra, isso tudo no mesmo ciclo da operação, quando eu fazer a próxima compra, em vez de o lucro ficar em Bitcoin, eu posso usar esse lucro na própria moeda. Ou seja, ele vai comprar 18 ADAs a mais, que ela resume os 10%. Então, ele vai ser 188 mais 18. Ele vai comprar 200 e poucas moedas. Ele vai comprar no próximo ciclo. Então, eu lucrei aumentando a quantidade da própria moeda. É para isso que serve o reinvestir. Ele usa o lucro para comprar a mais da moeda. Então, vou sempre aumentando a quantidade da moeda. Então, eu posso ter 5 moedas rodando ao mesmo tempo. Agora, eu vou explicar outras operações. Modo demonstração e modo operacional. Vou pausar aqui, que senão ele não aceita mudar. Modo operacional é obviamente quando a licença está liberada. Aqui, como está em demonstração, mesmo que eu dou play na moeda, ele vai voltar para a demonstração. Então, seria isso. Eu não consigo mudar enquanto está em play. Então, eu dou pause, posso mudar. Somente mantém a licença. Aqui é a última versão do robô. Aqui, se eu tiver uma ou várias moedas aqui, eu posso dar play ou pause em todas. Veja, dou pause. Ou por moeda também. Dou play, pause. Individual. Vamos colocar uma outra para ficar melhor entendido. Por exemplo, se eu dou play aqui, vai rodar as duas moedas. Aqui não rodou porque não tem quantidade. Vamos jogar aqui 50 para demonstrar. Veja, eu dei play em todas as moedas, roda todas as moedas que estão no slot. Se eu dou pause, ele pausa todas. E se eu dou play na moeda em si, ele só roda a própria moeda. As outras não. E ele, obviamente, liga o botão de play. E se eu pausar, vai pausar todas as que estão rodando. Aqui são avisos. Aqui são o Mayer Multiple. É uma espécie de um indicador para o Bitcoin para saber um melhor momento de compra ou venda. Historicamente, tudo que está abaixo de 2 é um momento bom de compra. A dominância do Bitcoin, hoje ele tem 55% de dominância. Aqui é uma espécie de um termômetro do Bitcoin em relação às altcoins, certo? Hoje está demonstrando ser ruim. Isso varia de acordo com o mercado, obviamente. Aqui é quanto eu tenho de Bitcoin na minha conta. Bitcoin livre, tá? Não é aquela opção da Binance em que mostra o total de todas as moedas. Não, aqui ele mostra somente o que eu tenho de Bitcoin livre. Aqui é o valor dele no momento. Eu estou gravando o vídeo, né? O Bitcoin vale $7.760, o Tether, né? Ele pega a cotação do Tether aqui. E quanto equivalente ao que eu tenho, quanto vale aqui. Ele também está dizendo aqui que eu tenho 1,78 de saldo BNB. Eu recomendo 100% ter pelo menos uma BNB para pagar as taxas. Porque senão, um exemplo aqui da ADA, se eu comprar 188 e não tiver BNB, ele vai descontar da própria ADA o saldo. Então eu vou ficar com 187, um exemplo. Na hora dele tentar vender, ele não tem mais o 188, ele tem 187. Então pode dar erro de saldo, porque ele vai vender uma moeda que não tem. Por isso que eu sempre recomendo ter BNB. Com isso, tendo BNB, ele não vai descontar da ADA a operação, a taxa da operação, ele vai descontar da BNB. Sem contar que é muito mais barato, né? Ele tem um desconto de 25% do valor da taxa tendo BNB. Então eu recomendo 100% ter. Aqui são os serviços que ele carrega por trás para fazer a consulta de preço, ver quanto tem saldo, etc. E é apenas um aviso. E operações pausadas, porque está tudo pausado. Então o pessoal se confunde muito com essas operações pausadas. Quando você abre o robô, é normal estar assim quando não tem nenhuma moeda operando. Quando você dá o play,
ele já muda automático aqui. Então não precisa se preocupar com isso, ok? Ele automaticamente faz essa mudança da mensagem. Se eu dou pause, está pausado, porque todos estão pausados. Aqui é um botão de as moedas top 5, ou seja, as moedas que tiveram maior aumento de porcentagem, né, nas últimas 24 horas. Ele não traz só as 5, né? Você no menu ele traz todas em ordem crescente até as últimas decrescente. É apenas um informativo que pego da própria Binance. Aqui ele tem uma operação ordem manual, ou seja, às vezes eu quero fazer uma ordem rapidinha, sem usar indicador nem nada. Então eu posso, por exemplo, escolher uma moeda, sei lá, a própria ADX, né? Qual operação eu quero fazer? Eu quero comprar a limite a mercado, a stop limit ou a stop mercado. Ok? Não vou entrar no mérito de cada um. Mas, enfim, a quantidade que eu quero negociar. Também existe a conversão. Por exemplo, eu quero negociar 0,002 BTC. E quanto dá em ADX? Dá 98 ADX. Ok, quero comprar 98 ADX a limite. Vou operar. Ele vai criar uma ordem na exchange. Como é limite, ele vai criar. Se vai ser cumprido ou não no momento, depende do livro de ordens e do valor que você está colocando. Criou, ok? Começou a demonstração, então ele só simula a operação. Limite, mercado, stop, limit. Ok, então a ordem manual é para isso. É para fazer uma ordem como se estivesse na Binance manualmente. Só que muito mais rápido aqui, porque você já está com o robô ligado. Aqui são os relatórios, em que eu tenho relatórios de operações, flash price e sinais detectados. Operações. Vamos pular aqui. Flash price detectados são moedas detectadas no modo automático do robô. Isso é um tema para outro vídeo. Sinais detectados são sinais quando você usa o robô integrado com um grupo de sinais. Também vai ser tema para outro vídeo. O que importa é operações. Como os relatórios são todas as operações feitas pelo robô. Eu escolho o período, eu escolho qual moeda eu quero ou todas as moedas. Como eu estou usando em modo demonstração, esse operacional não vai trazer nada. Se eu coloco em demonstração, mando gerar. Se tiver alguma operação, ele traz. Acredito que eu não fiz nenhuma operação. Então ele traz vazio. Então tem que atentar a isso. Se eu usar em modo demonstração, esse seria o correto. Se eu já estou usando de verdade, modo operacional, é aqui o correto. Lembrando que em modo operacional ele traz todas as operações da Binance. Então você consegue saber inclusive a taxa, tudo certinho. Trades efetuados no bot, por quê? Às vezes eu posso ter dois robôs em máquinas diferentes, ou posso fazer algumas operações da Binance. Com isso aqui eu filtro para pegar apenas o que foi efetuado nesse robô aqui dessa máquina. Eu posso salvar o relatório em CSV, que é o Comma Separate Values, ou seja, eu posso jogar para o Excel. Aqui ele traz as moedas operadas, os totais. Às vezes ele pode fazer a compra num dia e a venda em outra. Ou então apenas só uma compra. Então o relatório funciona bem na operação par, ou seja, compra-venda. Então com isso eu posso fazer aqui, filtrar todas as moedas que estão abertas, para não trazer no relatório. Aqui é o módulo de ajustes, que eu vou fazer um apanhado geral depois. Mas basicamente aqui é a API Key, que eu pego da Binance, a Secret Key, que eu pego, qual paridade eu quero trabalhar. Tipo de execução da ordem, recomendo deixar GTC, mas ele tem uma ajuda aqui, quais são cada tipo. O mínimo da Binance é 0,001. A linguagem, português ou inglês, recomendo em português, obviamente. O Web Server. O Web Server é para fazer uma configuração com um aplicativo Android, para você apenas ver o que está rolando no bot, ok? Ele não opera no celular, ele é apenas um controle remoto para ver as moedas operando. O login é para você colocar uma senha no robô, ou seja, só abre o robô com a senha, né? Tray icon é para quando eu minimizar ele ir lá para o lado do relógio do Windows. Autoplay, quando eu marco e abre o robô, ele executa automaticamente as moedas, ele dá play automaticamente. E full log é mais perfeito para fazer algum tipo de manutenção, não recomendo ativar. Aqui é toda a integração pelo Telegram, né? Se você clica aqui, ele abre o vídeo como integrar. E para criar a API também, se você clica aqui, ele abre um vídeo de como fazer essa operação. Bom, vamos para o próximo vídeo.